A Xuxa operou a coluna, isso é super incomum e vamos entender o que a gente pode aprender com isso. Meu nome é Bruno Massa, eu sou médico ortopedista e esse aqui é o Tem Porquê. Eu li essa notícia aqui na semana passada dizendo que a Xuxa foi submetida a uma cirurgia na coluna por uma estenose do canal. Vamos entender o que está falando aqui, entender o que é isso, que é muito frequente e como a gente pode cuidar, quais são os fatores de alerta também. Primeira coisa, vamos entender o que quer dizer estenose. Estenose é a redução do espaço, o termo médico, principalmente por algum problema, alguma patologia. Na coluna, uma das principais causas de dor. A tal da ciática acontece provavelmente por uma estenose. E quando a gente vê um famoso sendo operado, isso chama atenção, obviamente. Às vezes a gente passa a pensar que esse é o melhor ou o único caminho para esse tipo de problema. Não é verdade, eu falei um vídeo de cirurgia, o último vídeo foi disso, dá uma olhada lá depois. Mas existem vários caminhos e na verdade a cirurgia aqui é um dos últimos recursos. Existem alguns fatores aí que é importante a gente aprender, eu já vou falar disso. E a ideia não é explicar exatamente o caso da Xuxa, mas aprender pra gente entender melhor as nossas dores. Quando a gente fala de estenose na coluna, a gente fala de uma compressão que pode acontecer em dois locais principalmente. O que a gente vê aqui na imagem, por exemplo, imagem da própria notícia do G1, esse amarelinho aqui simboliza o nervo e aqui ele está mostrando o que ele aparentemente quer descrever um disco comprimindo, diminuindo esse espacinho que é o chamado forame. Então o forame é o espaço entre as vértebras onde esses nervos passam e a compressão nessa região também é bem frequente. Então aqui uma coisa super comum, tem vários estudos que mostram que a partir dos 30, 40 anos essas alterações são muito frequentes. Alterações como hérnias de disco, ou mesmo desgastes, podem provocar uma redução desses espaços, gerando compressão do nervo, provocando dor, irradiação dessa dor de maneira específica. Mas eu já adianto aqui, isso é importante, ter esse padrão de dor não significa cirurgia, ok? Quando há compressão, é importante entender o nível exatamente o que está sendo comprimido. É muito comum essa compressão, por exemplo, no forame, gerar uma dor irradiada, e ele segue um caminho muito específico, a gente chama de dermato. Então, muito comum, eu tive isso, por exemplo, uma dor cervical que irradiava até o dedo. É uma compressão que acontece, no membro inferior também acontece. A tal da ciática é uma dor por uma compressão na coluna que irradia no território do nervo ciático. E cada região gera uma irradiação específica seguindo esse dermato. Quais são as causas mais comuns? Primeiro, a hérnia de disco, uma alteração do disco que gera compressão, que ocupa o espaço que não deveria ocupar. No forame é o mais comum, que a gente vê aqui do G1 para explicar aqui no caso da Xuxa. As artroses também podem provocar isso. Alterações ligamentares, espessamento desses ligamentos, desvios, fraturas e até tumores. Aqui eu já adianto também, super raro, mas pode acontecer. E um fator importante, muitas vezes a gente vê algum grau de estenose, alguma redução do espaço, sem que haja um sintoma específico para isso. Isso é importante. E o ponto-chave aqui é que a dor não é igual à cirurgia. E como a gente trata então esses casos? A maioria deles, a redução, a diminuição dessa estenose. Por redução do processo inflamatório, desidratação do disco, isso reduz obviamente o sintoma. Então, fisioterapia para todos esses casos. E a gente só considera, olha que interessante, a falha da fisioterapia depois de 3, 4 meses de tratamento. Olha quanto tempo, hein? Às vezes demora mesmo a dor. Além disso, uso de analgésicos, anti-inflamatórios, quando o paciente é elegível ao tratamento ou anti-inflamatório, corticoide pode ajudar e anti-inflamatórios mais potentes também podem ser necessários quando a dor é muito significativa. No longo prazo, a estabilização do core, da musculatura da coluna cervical, tendem a proteger esse paciente e mantê-lo assintomático. Então, pacientes que melhoram, com o tratamento conservador e mantêm a estabilização do core e da musculatura da coluna cervical, ficam bem, mesmo tendo alterações degenerativas. Muito bem, então a gente entende quando trata-se de maneira conservadora. Agora, quando se operam esses casos? Primeiro, quando você tem uma alteração neurológica significativa, com alteração de reflexos, alteração de força, alteração sensitiva, super importante você passar com o seu médico, precisa ter essa avaliação. Existem casos até de tratamento de urgência, hein? É chamado síndrome da cauda equina. Quando você tem uma compressão lá embaixo na coluna, isso gera alteração dos esfíncteres, uma anestesia em cela, que é bem na região aqui da virilha, e uma dor também bem significativa. Isso é importante, nesses casos tem que correr para o hospital. A falha do tratamento conservador também é uma indicação de cirurgia, mas como eu falei, esse tratamento conservador a gente leva por algum tempo. Uma dor que não responde à medicação. Outras causas também podem indicar o tratamento cirúrgico, por exemplo, fraturas, tumores, como eu falei, isso também tem que ser avaliado caso a caso pelo seu médico. Voltando para o caso da Xuxa, eu não sei exatamente o que aconteceu. Tudo que eu tenho
tenho é a notícia da internet, do portal. Agora, provavelmente esses critérios foram analisados e foi indicado então tratamento cirúrgico. Comenta aí se você conhece alguém que precisou operar por um caso como esse e alguém que tratou com fisioterapia e analgesia está bem hoje. Importante a gente discutir. Importante entender que essa estenose não é igual um rótulo, não é igual uma indicação de um tratamento, mas sim tem várias coisas que podem causar isso e casos muito diferentes. A maioria das pessoas convive bem com um tratamento adequado. Escutar o corpo, entender o que está acontecendo é importantíssimo. Uma boa avaliação médica também. Então, se esse vídeo te ajudou, esclareceu para você algumas coisas, dá um like, se inscreve no canal e eu compartilho o vídeo, obviamente, e eu te vejo no próximo.